Ela protestou no Cairo, ganhou prêmios por enfrentar a tirania e denuncia as mentiras do Hamas, do islamismo radical e de apoiadores ocidentais. Dália Ziada arriscou tudo para dizer a verdade, mas seu ato mais ousado foi denunciar o silêncio do chamado mundo dos direitos humanos. Após 7 de outubro, este é um bate-papo exclusivo com Ashley no JNS. Tenho orgulho de receber Dália Ziada hoje. Dália, seja bem-vinda ao programa. Estou muito animada para conversar com você. Faz muito tempo desde a nossa última conversa e estou realmente empolgada em compartilhar sua história com todos que estão assistindo hoje. Sua história, mensagem e voz são essenciais neste momento. Obrigada, Ash. É um prazer estar com você. Muito obrigada. Vamos começar conhecendo você um pouco melhor. Tenho certeza de que você já contou essa história 1 milhão de vezes, mas conte pra gente de onde você é, onde você nasceu e como você se tornou uma ativista. Sou escritora egípcia, nasci e cresci no Egito, onde vivi toda a minha vida. Eu acredito muito na democracia liberal e essa é uma das coisas às quais dediquei toda a minha vida. Na verdade, eu era como os outros egípcios, acreditando que Israel e os judeus eram nossos inimigos religiosos. E, na verdade, é isso que nos ensinaram nas escolas, nas mesquitas e até mesmo na mídia. Em todo lugar que você vai, todo o ecossistema está te dizendo que você tem que odiar Israel e odiar o povo judeu. E eu cresci assim até que, na verdade, algo mágico aconteceu comigo quando eu estava no meu primeiro ano de universidade como estudante de graduação. Isso foi na época da Segunda Intifada e isso foi algo muito importante. No Oriente Médio havia protestos em todo lugar, principalmente no Egito. As pessoas levavam tão a sério que parecia que a guerra era lá. Havia manifestantes em todos os campi, inclusive no meu campus naquela época, e eu estava apenas me juntando aos manifestantes. Como todo mundo, sabe, colocando um kufia, andando pelo campus com ele, era algo que estava na moda no campus. Ingênua, com 18 anos, só via o que me mostravam no Egito sem conhecer o mundo fora dali. Eu realmente não sabia a verdade sobre qual era a situação. Então eu me juntei a esses manifestantes e, depois de cerca de 2 meses, os organizadores do protesto fizeram algo que me chocou muito. Descobri depois que quem organizou esses manifestantes era da Irmandade Muçulmana. Isso talvez não surpreenda ao compararmos com o que ocorre atualmente nos campi americanos e ocidentais. E então, nesse dia em particular, nesse protesto específico, em um daqueles lindos dias ensolarados no Cairo, as pessoas que organizavam o protesto decidiram queimar algumas bandeiras. Queimar bandeiras em um espetáculo, primeiro Israel, depois Estados Unidos da América e Egito, foi um momento muito chocante para mim. Isso gerou uma dissonância cognitiva que me fez questionar tudo, começando pela minha própria religião, o Islã, até o que o Egito significava para mim. E então, o que exatamente é Israel e quem são os judeus? Fiquei 1 ano afastado de todos só estudando isso, e minha vida mudou completamente desde então. Perdi muitos amigos e até alguns familiares, como primos, nesse aprendizado, mas me tornei uma nova pessoa. Eu entendi que Israel, na verdade, é um bom vizinho, e entendi que o povo judeu é indígena do Oriente Médio. Eles não são estrangeiros, não vieram de fora e não são nossos inimigos. E se não fosse por essa chamada causa palestina, os povos judeu e muçulmano seriam os mais próximos um do outro. Então isso me mudou para sempre, e desde então, estudar e trabalhar pela paz se tornou minha profissão, minha paixão, meu tudo. Tenho duas perguntas sobre o que você disse. Primeiro, por que queimaram a bandeira do Egito? E segundo, quando te disseram que os judeus não são indígenas do Oriente Médio, de onde te disseram que os judeus vieram? Vou começar pela segunda pergunta. Sempre disseram que o povo judeu não pertence ao Oriente Médio e que eles são agentes do imperialismo ocidental. Eles estão sendo implantados de propósito pelo imperialismo ocidental para dividir e causar caos no Oriente Médio. Mas, na verdade, quero dizer, veja, hoje Israel está salvando o Oriente Médio do Irã e de suas milícias e de outras organizações terroristas como o Hamas e assim Israel.
Além disso, antes desse último episódio de guerra, estava liderando negócios e tecnologia na região, startups e tantas outras coisas. Pensando logicamente, vemos que a mentira era grande. Sobre a primeira parte da sua pergunta, por quê? Grupos como a Irmandade Muçulmana não hesitam em queimar a bandeira americana ou a bandeira egípcia, mesmo estando em solo egípcio? Infelizmente, a polícia egípcia também tolerou esses atos, que estava ao redor deles em nosso campus e meio que os protegia para que fizessem esses protestos. Mas a Irmandade Muçulmana, para muitas pessoas que não sabem, eles não acreditam em algo chamado Estado-nação. Eles consideram que pertencemos a algum tipo de, não exatamente um sistema de califado, mas a uma única uma única nação que ultrapassa fronteiras. Que essa estrutura de estados-nação modernos, estados-nação democráticos e liberais, ou até mesmo repúblicas, não é algo islâmico do ponto de vista deles. O líder da Irmandade Muçulmana, acho que em 2007, 2008, nessa época, ele fez uma declaração chocante dizendo algo como: não existe pátria. Pátria é apenas um monte de poeira, não existe nada chamado pátria. Então, isso faz parte da ideologia deles, por isso é muito fácil para eles queimarem a bandeira que outros egípcios estão honrando como um sinal de pertencimento do lugar ao qual pertencem. É muito interessante porque quase parece que, como organização, como ideologia, eles são muito hipócritas. Negam a ideia de pátria, mas agem de forma contrária. O Hamas, que faz parte da Irmandade Muçulmana, está lutando em nome de uma suposta pátria. Isso é típico da Irmandade Muçulmana? Ser hipócrita? Ah, sim, na verdade é um jogo. Olha, na verdade tudo o que eles dizem, eles afirmam que estamos lutando por uma causa palestina. Chamo de suposta causa palestina, pois tem significados diferentes para cada um. Embora você saiba, eu diria a palavra ingênuo, mas não quero insultar, mas eles são realmente ingênuos, enquanto ingênuos. No Ocidente, até formuladores de políticas acreditam nisso. A causa palestina é sobre, você sabe, construir um Estado palestino, dar um futuro melhor para o povo palestino. A realidade não é essa. Se você for hoje para Gaza e para a Cisjordânia, e até para qualquer outro país árabe, e perguntar às pessoas o que é a causa palestina, elas vão te dizer: trata-se de destruir Israel, não de criar um Estado palestino. Então, o Hamas, quando afirma que está lá para construir um Estado para a Palestina, ou seja, eles são mentirosos, eles nem sequer acreditam no próprio conceito de Estado-nação. Mas é uma boa fachada para o terrorismo deles, é uma boa maneira de ganhar legitimidade para seus atos de terrorismo contra Israel, que eles chamam de resistência. Então, é só uma desculpa. Nossa, é mesmo. Como alguém que estudou por anos a história do Estado de Israel e da região, considero isso extremamente hipócrita. Jordânia e Egito controlaram Gaza e Cisjordânia por 19 anos sem criar um Estado palestino. Isso faz questionar quais são os verdadeiros motivos. Quero te levar ao dia 7 de outubro, que foi crucial para todos em Israel. Mas também foi um dia crucial para você, pessoalmente. Conte pra gente o que você fez no dia 7 de outubro, naquela manhã, quando você acordou. Isso mudou sua vida, provavelmente para sempre. Sim, então, na verdade, antes do dia 7 de outubro, eu estava liderando um think tank no Cairo, e é um think tank de democracia liberal. E também parte do trabalho dele é lutar contra a Irmandade Muçulmana. Minha paixão pela paz, pelo diálogo árabe-israelense e muçulmano-judaico sempre foi constante. Por mais de uma década, trabalhei com parceiros israelenses promovendo o diálogo árabe-israelense, e assim eu tinha relacionamentos muito bons. Tivemos grandes sucessos com os acordos de Abraão e depois. Por um instante, acreditamos que a paz era possível, que realmente podemos eventualmente ser uma região calma e pacífica, onde os israelenses vivem ao lado dos árabes sem nenhum problema. Infelizmente, o dia 7 de outubro chegou, e lembro bem desse dia. Eu estava com jet lag, pois havia estado nos Estados Unidos dias antes, falando sobre a nova era no Oriente Médio e na UV. É muito eufórico, sabe? É uma loucura. Mas então eu estava com jet lag.
Na verdade, comecei a receber alertas de notícias de veículos de mídia árabes no meu celular. E todas diziam coisas como: houve um confronto, tipo um confronto entre soldados israelenses e militantes do Hamas. E você sabe, a gente vive na região e sabemos que isso é uma notícia comum, não é nada novo. Mas eles não mencionaram nada sobre os horrores que aconteceram em 7 de outubro. Eu comecei a procurar, tentar encontrar imagens, infelizmente não havia muitas até alguns dias depois disso. Fui convidada para uma videoconferência organizada pelo Ministério das Relações Exteriores e da Defesa em Israel. Lá, nos mostraram imagens reais do ocorrido em 7 de outubro que ainda me assombram. 2 anos se passaram e continuo tendo pesadelos com isso. E olha, eu só assisti no meu computador. Eu não vivi aquilo, então realmente não consigo imaginar como as pessoas que passaram por isso se sentem. Mas depois de assistir a esses horrores, assassinatos, estupro de mulheres, ataques a tudo e todos, inclusive animais, até mesmo árvores, bebês, crianças pequenas, é algo impensável. Eles atacaram as pessoas, mas não enquanto estavam armadas ou lutando. Não era uma situação de guerra. Eles até atacaram as pessoas em suas casas na manhã do feriado e foi horrível, horrível. Quero dizer, todos nós sabemos o quão horrível isso é. Mas então eu pensei assim: eu preciso me manifestar, eu preciso falar para o meu povo que está sendo enganado. Meu povo, quero dizer, meus compatriotas egípcios, árabes e muçulmanos que estão sendo enganados, fazendo-os crer que foi só um confronto entre israelenses e militantes do Hamas. Fui às minhas redes sociais falar sobre isso e, para minha surpresa, descobri que meu povo comemorava o dia 7 de outubro. Estavam felizes ao ver essas imagens e viam isso como uma vitória para o Hamas, para a resistência e para a causa ou Estado palestino. Então comecei a criticá-los e dizer que isso estava errado. Eu defendi as vítimas de 7 de outubro, falei em apoio a Israel, condenei o Hamas, e isso imediatamente começou uma reação terrível contra mim. Começando por pessoas que começaram a me enviar ameaças de morte, até islamistas radicais que foram até a casa da minha família querendo me matar. E pior, o governo e as autoridades de segurança do Egito se recusaram a me proteger. E não só isso, eles ainda abriram processos legais contra mim, me acusando de ser traidora, espiando o Mossad israelense. E também uma das acusações contra mim era que uma das mais notórias investigações do Estado está analisando isso agora. Eu sou uma ameaça à segurança nacional do Egito, então imagine, alguém como eu é uma ameaça à segurança nacional do Egito, enquanto todos os terroristas que apoiam o Hamas não são. Essa é a tragédia que vivemos. Então, eu tive que sair muito rapidamente, infelizmente, deixando para trás tudo o que eu já possuí, todas as pessoas que eu já amei. Precisei fugir para salvar minha vida em apenas 5 horas. Foi muito doloroso, mas sou sortuda por ter amigos incríveis em Israel e nos Estados Unidos que ajudaram mesmo enquanto também sofriam. Eles intervieram muito rapidamente para me resgatar. E graças a Deus eu ainda estou viva, ainda estou ativa, ainda estou tentando mudar o mundo. Como sua família reagiu? Eles te apoiaram ou te apoiam por você falar a sua verdade? Você sentiu que sua família também não te protegeria? Como é essa dinâmica? Deve ser muito difícil. Provavelmente você não viu sua família. Em 2 anos. Sim, infelizmente, sabe, eles não me apoiaram, eles escolheram o outro lado. Entendo que talvez tenha sido pela grande vergonha social que sofreram. Depois que a mídia egípcia passou a me chamar de espiã sionista e afins, ou eles também temiam por suas vidas, mas infelizmente eles também não concordavam com a minha posição. E é, é muito difícil. É muito difícil, é simplesmente muito, muito difícil. Eu nem sei como explicar. Ser abandonada pela própria família por causa de uma posição política, você acredita? É insano toda vez que eu penso nisso. Tipo, a gente pode discordar o quanto quiser, mas ainda deveríamos continuar sendo família. E como assim sua família te abandona?
Não só por causa de uma questão política, talvez relacionada ao seu país, mas relacionada a outro lugar chamado Gaza, que você sabe que nem sequer pertencemos. Mas, infelizmente, isso é só um vislumbre da dolorosa história da lavagem cerebral na mente árabe. Eu tenho tantas perguntas, quero te perguntar. Primeiro de tudo, claramente vemos que você é uma mulher muçulmana, está usando o véu, é uma mulher muçulmana praticante. Como você pode explicar para o público que está assistindo a diferença entre as pessoas nos Estados Unidos da América têm receio de serem chamadas de islamofóbicas? Sim. Você pode explicar por que usou as palavras extremistas, islamistas, radicalistas e fundamentalistas do seu ponto de vista? Como islamista é diferente de ser, você sabe, uma mulher muçulmana praticante? Na verdade, é uma diferença enorme. No pensamento ocidental, costuma-se ver os muçulmanos divididos apenas em dois grupos. Ou grupos extremistas, como jihadistas armados e violentos que matam pessoas, ou o que chamam de muçulmanos moderados, termo impreciso. Não existem muçulmanos moderados. Para entender melhor, é preciso saber que há mais de dois grupos, é algo muito amplo. É um espectro muito amplo de diferentes nuances de muçulmanos e islamistas, começando da extrema esquerda, onde você pode encontrar muçulmanos reformistas, muçulmanos liberais e muçulmanos sufis. Como eu, há pessoas mais espirituais no Islã que veem a religião como algo pessoal, sem impor à comunidade ou aos outros. Até o meio, onde estão os muçulmanos tradicionais, e aliás, estar no meio não significa que eles sejam moderados. Os muçulmanos tradicionais são apenas a maioria dos muçulmanos que ainda não tomaram partido, mas infelizmente o problema aqui é que eles estão tão doutrinados pelas pessoas do lado direito do espectro. Quem são os islamistas radicais? E os islamistas radicais também têm diferentes nuances, começando pela Irmandade Muçulmana, que são islamistas políticos, e depois os salafistas, que são um pouco mais radicais do que eles, e os jihadistas violentos, de onde surgem organizações como Al-Qaeda, Estado Islâmico do Iraque e da Síria e outros grupos terroristas. Então, há esse espectro. Mas a questão é que, com os muçulmanos tradicionais aqui no meio, que representam a maioria dos muçulmanos no mundo todo e a maioria dos muçulmanos em países ocidentais, eles estão tão doutrinados pela narrativa dos grupos islamistas radicais, especialmente a narrativa promovida pela Irmandade Muçulmana, que é a organização mãe do Hamas. Por exemplo, hoje em dia você vai ver que esses muçulmanos tradicionais acreditam que a Palestina, entre aspas, ou a causa palestina, é uma ordem divina pela qual se deve lutar. Mas se você ler o Alcorão e o Hadith, nossos textos sagrados do Islã, não há uma palavra, dica ou menção. Nem mesmo algo próximo de algo chamado Palestina ou algo que coloque sobre nós, como muçulmanos, o dever de lutar por nada. Em contraste, você vai encontrar muitos textos, muitas histórias sobre o povo israelita, sobre Israel, e até mesmo em um dos versículos muito famosos, capítulos da Surata no Alcorão, diz claramente que essa terra, onde toda a luta está acontecendo agora, na verdade pertence ao povo judeu, ao povo de Moisés, aos filhos de Israel, aos filhos de Jacob. Sabe? Então quero dizer, basta olhar para o seu Alcorão e você verá a verdade. Mas infelizmente nem todos os muçulmanos fazem isso, especialmente. Além disso, a linguagem do Alcorão é difícil de entender, pois é um árabe antigo e muitos muçulmanos modernos têm dificuldade em compreendê-lo. Eles dependem das interpretações dos islamistas radicais, por isso chegamos à situação atual, onde até muçulmanos comuns estão sendo radicalizados. De certo modo, isso dita grande parte da política atual. Pode explicar o que é a Aliança Vermelha-Verde? Como as ideologias da extrema-direita do Islã se fundiram com os socialistas e comunistas da extrema-esquerda? Porque, sabe, para pessoas como eu, nada disso faz sentido.
A única coisa que vejo em comum entre os dois é um verdadeiro antissemitismo, um ódio real contra os judeus. Tô entendendo, certo? Com certeza, e não só isso, também é ódio contra os Estados Unidos, contra os valores democráticos liberais e a civilização ocidental. Então, a Aliança Vermelho-Verde que começamos a ver se formando só nos últimos 5 anos, na verdade, por muitos anos antes disso, o verde, que são os islamistas radicais, já vinham tentando ao máximo se infiltrar em outros grupos da sociedade. Às vezes, eles tentavam sob a bandeira liberal, dizendo, sabe, com base nos direitos humanos e nas liberdades religiosas. Assim, tentaram se infiltrar em outras pessoas da comunidade americana. Se analisarmos os Estados Unidos como estudo de caso, não funcionou devido a desacordos sobre os direitos das mulheres. Por exemplo, com a ascensão da esquerda progressista, ou esquerda radical, como eu chamo, eu sinceramente não vejo isso como progressista de forma alguma. Eles são tão radicais, a esquerda radical dentro dos Estados Unidos. Nos últimos anos, desde 2020, desde aquela época, com essa ascensão da esquerda radical e seu sucesso. Na verdade, grupos como a Irmandade Muçulmana e islamistas radicais, os verdes, começaram ou tentaram se associar a esses grupos. Primeiro, através da campanha de mudança climática, não funcionou. Depois, através da campanha lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer, e também não funcionou porque há muitas contradições aqui. No entanto, quando a guerra em Gaza aconteceu, isso de alguma forma criou a plataforma certa para eles se unirem, para se juntarem sob o que parecia ser. Se você pensar que são só pessoas se unindo por uma causa humanitária em Gaza para apoiar quem está em guerra, não era isso. Eles vieram com a ideia, realmente com a ideia sem vergonha de odiar Israel pelo que representa, odiar os Estados Unidos por apoiar Israel. E eles começaram, pela primeira vez, talvez na história dos dois grupos, a praticar o antissemitismo em plena luz do dia, sem vergonha. Eles estão até fazendo vídeos de selfie deles mesmos fazendo isso, né? O que é insano. E em lugares como os Estados Unidos, não estou falando com você sobre Cairo, por exemplo, ou sobre qualquer capital árabe, mas sobre os Estados Unidos. Então, isso é um problema aqui. Pela primeira vez, eles nos mostraram o verdadeiro rosto, mas na verdade, se você olhar historicamente, não é algo novo. Não é a primeira vez que a esquerda radical marxistas e islamistas se unem. Vimos isso no Oriente Médio, sendo o Egito um exemplo marcante. A ideologia de Gamal Abdel Nasser, que iniciou ou desenvolveu o panarabismo com base no ódio a Israel, é muito similar à da Irmandade Muçulmana. Eles criaram sua ideologia pan-islamista com base no ódio a Israel. É basicamente o mesmo. Ao longo da história, eles já trabalharam juntos de várias formas. O que vemos no Ocidente é só mais uma repetição disso. Dessa aliança vermelho-verde, como chamo, A união pecaminosa entre marxistas e ambientalistas. Os islamistas, certo, vimos isso com a revolução no Irã, vimos isso com Arafat e a KGB. Quero dizer, claramente é algo que parece funcionar e talvez o mundo ainda não tenha aprendido a lição. Eu queria te perguntar sobre os acontecimentos recentes do governo Trump. Afirmar que a Irmandade Muçulmana será designada como organização terrorista, sendo que nosso público deve saber que ela já é considerada assim. No Egito e no Oriente Médio, já era hora dos Estados Unidos da América despertarem, mas como isso funciona na prática? Conversei sobre isso recentemente com meu marido. Vemos os Estados Unidos realmente se aproximando com o Catar e com a Turquia, cujos governos são liderados pela ideologia da Irmandade Muçulmana. Como faz sentido, na prática, classificar a Irmandade Muçulmana como organização terrorista nos Estados Unidos da América, por um lado, e por outro lado, fazer acordos com o Catar e tentar trazer soldados turcos para cá, para o meu quintal? Então, você pode explicar isso para nós e para onde você acha que isso vai levar? ótima pergunta, mas primeiro vamos torcer para que soldados turcos nunca venham para Gaza. Isso seria um grande problema para Israel, Egito e outros na região. Vamos torcer para que nunca aconteça. Primeira parte da sua pergunta, muito interessante.
Vivemos um momento histórico em que os Estados Unidos finalmente agem contra a Irmandade Muçulmana. E o mais interessante é que, pela primeira vez, eles mencionam a Irmandade Muçulmana pelo nome, na ordem executiva emitida ontem pelo presidente Trump sobre iniciar o processo de designar a Irmandade Muçulmana como uma organização terrorista. Ele mencionou o nome deles na designação que o governador do Texas fez na semana passada. Ele também os citou pelo nome, algo inédito. Antes citavam facções como Hamas e Hasmul Saura, mas evitavam mencionar a Irmandade Muçulmana. Então, isso muda tudo. Agora, há uma política para banir, de fato, a Irmandade Muçulmana e sua ideologia, não só os islamistas. É um grande passo na direção certa. Espero que tenha sucesso. A segunda parte da pergunta é a mais complicada. E esse também é um dos motivos pelos quais os Estados Unidos e outras capitais ocidentais hesitaram por tanto tempo em tomar uma atitude assim. Porque isso pode colocar em risco o relacionamento deles com outros países que são importantes para eles, claro, principalmente Catar e Turquia, que são os maiores apoiadores e patrocinadores da Irmandade Muçulmana. Eles nem escondem, apoiam publicamente a Irmandade Muçulmana, oferecendo dinheiro e apoio político. E agora, na verdade, o dilema não é para os Estados Unidos, o dilema agora é para esses dois países, Turquia e Catar. Eles têm que escolher se vão. Agora, os Estados Unidos estão fazendo o que precisam fazer, defendendo sua segurança nacional ao banir essas organizações terroristas e acabar com esse perigo interno ou ameaça interna, ou bloqueando essa ameaça interna. A escolha agora ou a bola agora está com o Catar e a Turquia, respectivamente. Eles precisam escolher se vão continuar apoiando a Irmandade Muçulmana, dando suporte a eles e assim desafiando os Estados Unidos, ou se vão abandonar o grupo e abrir uma nova página, com os Estados Unidos e vizinhos árabes que já haviam banido a Irmandade Muçulmana, iniciando uma nova fase com esses países. Especialmente para o Catar, depois do seu novo acordo ou relacionamento de segurança com os Estados Unidos. Está disposta a arriscar esse relacionamento por causa de manter o grupo decadente da Irmandade Muçulmana? Eu acho que não agora. Eles enfrentam uma escolha difícil e só eles devem decidir, não os Estados Unidos. Será que estão? Ou talvez estejam apenas rindo na cara do Ocidente? Faço essa pergunta, sei que é difícil para mim perguntar isso a você como mulher muçulmana, então serei sensível. Conhecemos o conceito de takfir no Islã, que basicamente significa isso, ou me corrija se eu estiver errada. Você pode mentir, fazer acordos falsos e enganar inimigos para vencer na longa guerra. Como podemos sequer fazer tratados com esses países? Como podemos sequer acreditar neles? Se eles dizem, ok, nós vamos, sabe, nós vamos. Queremos manter boas relações com os Estados Unidos da América, então vamos fingir que não financiamos mais a Irmandade Muçulmana. Como é possível sequer ter essas conversas quando sabemos que é um conceito no qual eles realmente acreditam? Sua pergunta faz sentido, mas o conceito se chama Takaya. Me desculpa. Sim, e isso significa exatamente o que você disse, mas é mais no nível individual, não no nível do Estado. Porque um Estado pode continuar apoiando uma certa organização secretamente por um certo período de tempo, mas eles não podem fazer isso para sempre. E também acredito que é do interesse deles não fazer isso com os Estados Unidos, porque se eles perderem a confiança dos Estados Unidos, vai ser um desastre. Do ponto de vista dos Estados Unidos da América, acho importante não confiar só na palavra deles. Podemos dar o benefício da dúvida por um tempo. Aliás, é isso que o governo dos Estados Unidos da América faz agora com o Catar, Turquia e outros. Mas, em determinado momento, esses países precisam começar a adotar medidas para construir confiança e eles têm que provar que são dignos da confiança dos Estados Unidos. Se buscam um relacionamento duradouro e não apenas temporário com um presidente específico, não precisam recomeçar do zero quando ele sai do cargo. Medidas para construir confiança são essenciais.
Então, espero que eles levem isso em consideração ao olhar para o futuro do relacionamento com esses países árabes. Vou te contar algo que me deixa otimista. O Catar já está abandonando alguns afiliados problemáticos em capitais ocidentais, incluindo membros da Irmandade Muçulmana. Pessoas que usou por tanto tempo para limpar sua reputação, e mais recentemente aqui nos Estados Unidos. Uma das principais, eu diria, marionetes deles na mídia foi presa nos Estados Unidos pelo Immigration and Customs Enforcement. Eles não fizeram nada para resgatá-lo ou intervir. Isso tem um motivo. Agora estão mais cautelosos ao tentar limpar a imagem. Falo sobre o Catar, tentando melhorar sua reputação para agradar o presidente Trump e manter a relação com os Estados Unidos da América. Então, acredito que eles farão o possível para continuar fazendo isso. Quero ampliar um pouco para toda a região e a geopolítica e talvez possamos ir um por país. Quero começar perguntando sobre a Síria. O que você acha do novo líder? Você confia nele? Devemos confiar nele? Não, acho que é um não difícil. É um não bem difícil, claro. Fico muito surpresa por as pessoas simplesmente permitirem que ele exista nessa posição. Ele é um terrorista, pelo amor de Deus. Não é um radical reformado, ele é um terrorista. Ele é alguém. Por pelo menos 20 anos da vida dele, ele foi crescendo nas fileiras das organizações terroristas mais perigosas que o mundo já conheceu. Como a Al-Qaeda e depois o Estado Islâmico, depois saiu deste e criou sua própria organização jihadista. Então, sem exagero, podemos chamá-lo de terrorista e jihadista profissional. Agora lidamos com um jihadista profissional que sequestrou um país. Países importantes na região, como a Síria. Aliás, não é só por causa da sua localização geográfica, mas também porque sua influência cultural sobre a região do Levante é enorme. Controlando a Síria, domina-se o Levante. Controlando o Egito, domina-se o Oriente Médio. Quem estuda a geopolítica do Oriente Médio entende o que quero dizer. Agora, a Síria está sob controle de um regime jihadista. Um terrorista de verdade agora é o presidente da Síria. Uma pessoa realmente terrorista agora é o presidente da Síria. E adivinha só, ele está cooperando de perto com um dos regimes mais perigosos e também islamistas do nosso mundo hoje, que é o regime turco, que o apoia incondicionalmente. E também tentou transformá-lo em um estadista e ensiná-lo a usar suas táticas pragmáticas islamistas para sobreviver às críticas internacionais. E assim, na verdade, a situação na Síria é muito assustadora e muito perigosa, e já começamos a ver episódios desse terrorismo, com os drusos e antes deles, os alauítas, e os massacres que aconteceram, que aliás não são nada diferentes dos massacres, ataques de 7 de outubro do Hamas contra judeus. É uma situação séria. Se essas pessoas continuarem no controle, em menos de um ano já aconteceu muita coisa. Se continuarem por mais tempo, não será bom para a Síria nem para a região. Espero que Muku, uma carteira, perceba que pode ser pior que Assad. E no Irã, como representante iraniano, ou pode ser... Agora não é mais um representante iraniano, e sim turco. E a Turquia está tentando, claro, ocupar todos os espaços possíveis onde o Irã recuou sob a pressão das forças israelenses, então todo o espaço de onde o Irã se retirou. Você verá a Turquia tentando se aproveitar da situação para se firmar como nova hegemonia regional. Vamos agora um pouco mais para o oeste, para o Líbano. Como vimos nos últimos dias, houve mais atividade entre o Hezbollah e o exército israelense. Israel mais uma vez enfrenta um dilema sobre até onde deve ir, pois ninguém quer iniciar outra guerra. Você acredita que confiaram demais no governo libanês? Os libaneses, o governo do Líbano não tem autoridade para cumprir o que prometeu. O que esperar do Líbano em breve? Você acha que o país... Infelizmente é complicado. Tínhamos grandes esperanças na nova administração e liderança, mas até agora não estão cumprindo.
Há uma preocupação séria de que o Hezbollah está se reestruturando e voltando, e eles estão tentando retomar o controle mais uma vez, passo a passo. E isso é uma preocupação realmente séria, porque significa que tudo o que foi conquistado nos últimos 2 anos pode ser simplesmente apagado em questão de poucos meses. Então, isso exige ação. Além disso, acredito que o maior problema do Líbano é que não existe um grupo majoritário no país. Grupo étnico, quero dizer, capaz de controlar o país. Isso é vantagem e desvantagem ao mesmo tempo. É uma vantagem porque permite a diversidade, dificulta que um grupo étnico persiga os outros grupos, e assim por diante. Mas o problema é que eles não conseguem chegar a um consenso sobre nada, sobre nenhuma política, ou concordar em nada. E isso só está abrindo uma brecha, um espaço, um vazio que só pode ser preenchido por organizações terroristas como o Hezbollah e potências regionais como o Irã, por exemplo. Então, esse é, na verdade, o maior problema do Líbano. Mas, em nível público, eu também posso perceber uma popularidade crescente de Israel. E eu acho que muitas pessoas estão procurando isso dentro do Líbano. Estão procurando em Israel a resposta para seus problemas como a solução para o dilema atual. Sem um líder local, buscam a ajuda de Israel, vendo-o como vizinho capaz de auxiliar. Dado o fato de que a ameaça de segurança representada pelo Hezbollah não é apenas uma ameaça para o Líbano, mas também para Israel. Vamos descer agora para o sul, para o seu país natal, o Egito. Qual é a situação política atualmente? Quero dizer, depois de anos, realmente anos de turbulência, desde a Primavera Árabe. Vimos, sabe, a Irmandade Muçulmana indo e vindo, e vimos o terrorismo no Sinai indo e vindo. E vimos, eu acho, o apoio à causa palestina crescendo. Mas, por outro lado, também, sabe, por que que o Egito não abriu as fronteiras e permitiu que os refugiados entrassem? Então, tem muita coisa acontecendo no Egito. Isso é difícil de explicar. Pode tentar resumir? Sei que é complicado, mas tente ser breve. Como está o clima no Egito atualmente? Qual a visão do governo egípcio sobre Israel? Sobre o tratado, não é uma paz calorosa, mas o acordo de paz entre Egito e Israel é estável. Para ser sincera, Ashley, o Egito nunca chamou isso de tratado de paz, mas de acordo estratégico com Israel, só para evitar guerras com Israel. Mas não é uma paz de verdade, não é algo para construir paz e um relacionamento de vizinhança real com o nosso vizinho imediato, Israel. Nunca foi assim. Como acordo estratégico, graças a Deus, ainda está intacto. Não estamos em guerra. Até agora, tudo bem, mas o problema é que, na verdade, o Egito está realmente lutando internamente, enfrentando dificuldades em muitos níveis. O principal tema é a crise econômica. Estamos enfrentando a pior crise econômica da nossa história, que já dura quase 7 anos. Sem solução, piora a cada dia. Então, esse é o maior problema aqui, porque é por causa disso que o governo egípcio, quando assumiu em 2014, o presidente El-Sisi era muito pró-Israel e defensor da paz, apoiando a retomada de uma relação calorosa com Israel. Devido à situação econômica difícil, as pessoas nas ruas estão irritadas. Muitos cidadãos de base são controlados por grupos como os salafistas e células adormecidas da Irmandade Muçulmana Clandestina. É verdade, a Irmandade Muçulmana está proibida no Egito, mas isso não significa que eles foram totalmente removidos do Egito. Eles ainda existem, mas não estão ativos. Essa é a única diferença. Infelizmente, quando certos eventos ocorrem, como o 7 de outubro e a guerra em Gaza. E então eles vêm à tona, esses grupos islâmicos radicais, e tentam liderar a opinião pública. E o que aconteceu após 7 de outubro foi que esses grupos apareceram, a Irmandade Muçulmana, e assim vieram à tona mais uma vez e começaram a direcionar a opinião pública para expressar indignação. Não só em relação à situação em Gaza, mas também contra o próprio regime, e o regime se viu obrigado a mostrar que, na verdade, não, eu estou com vocês para agradar o público interno.
A forma mais fácil é seguir o fluxo e demonizar Israel, culpando-o até pelo ataque de 7 de outubro. O Ministério das Relações Exteriores culpou Israel pelo ataque de 7 de outubro em comunicado na mesma data. Eu tenho isso, tipo, sabe, no meu computador o tempo todo, só para lembrar da esquizofrenia em que estamos vivendo. Na hora de agir, seja para ajudar quem sofre em Gaza com a guerra ou resgatá-los. Negam abrir a fronteira, mas cantam amor para eles o tempo todo. Palestina, Taia, Fusten, etc. Mas quando se trata de abrir a fronteira para que as pessoas em guerra possam fugir como refugiadas, eles recusaram, eles recusaram. Isso, para mim, é só um sintoma da esquizofrenia política crônica, que muitos chamam de hipocrisia, mas eu chamo de esquizofrenia. Não é nada além do que temos nos afogado por tanto tempo como egípcios, desde a época da proibição, do arabismo, depois da era de domínio da Irmandade Muçulmana e então a Primavera Árabe. Então, o Egito, infelizmente, internamente está enfrentando muitas dificuldades e isso também está afetando suas políticas regionais. Claro, poderíamos ficar aqui o dia todo falando sobre a Jordânia e as milícias no Iraque, e obviamente poderíamos falar sobre o Irã, isso poderia ser um episódio inteiro só sobre isso, e os Houthis. Mas na verdade quero te levar mais para o leste, até a Indonésia. A Indonésia é um país tão complicado para eu entender neste momento. Por um lado, vimos sua líder nas Nações Unidas fazendo declarações otimistas, inclusive em Israel. Todo mundo na rua pensou: vamos ter paz com a Indonésia, melhor preparar as passagens para Bali. Todos os israelenses. Quando estamos em paz com alguém, eles só querem visitar. Mas, por outro lado, já senti isso também. Eu já fui publicada em páginas indonésias no Telegram para ser, sabe, denunciada e bloqueada. Diria que cerca de 90% dos comentários de ódio que recebo, especialmente muito antissemitas, vêm de pessoas da Indonésia. Não me refiro aos bots, mas a pessoas reais. Eu sinto que o ódio nas ruas da Indonésia contra judeus e israelenses é tão grande. Mesmo assim, ao ouvir a líder das Nações Unidas, você fica confusa. Afinal, podemos ou não? Acordos de Abraão são reais? Seria como eu ir aos Emirados Árabes e me sentir totalmente segura? Ou seria um acordo diferente, como com o Egito, mais estratégico? Eu não vou visitar a capital. Na verdade, eu tenho uma explicação para isso. A questão é que, antes de tudo, é sobre o governo. A Indonésia, para começar, é o país muçulmano mais populoso do mundo e, na verdade, é um dos mais moderados. Porque por muitos anos ela não foi sobrecarregada pelos conflitos do Oriente Médio, do jeito de sempre. Outros países árabes, por exemplo, viveram ou experimentaram isso, ou o povo árabe passou por isso. Então, por muito tempo, a Indonésia ficou distante de todos esses problemas, o que permitiu que ela fosse mais moderada ao se relacionar com outros grupos religiosos, cristãos, judeus e até mesmo com religiões não abraâmicas. Essa é a Indonésia historicamente, mas nas últimas décadas, ao menos desde os anos 1990, Al-Azhar, no Egito, uma das maiores instituições sunitas, começou a ser muito ativa em se conectar com muçulmanos no Sudeste Asiático, em lugares como Indonésia, Malásia e assim por diante. E, infelizmente, ao levar a religião para eles, educá-los sobre religião e assim por diante, também carregaram o peso político. Essa esquizofrenia política que acabamos de mencionar foi entregue a essas pessoas que vivem muito, muito distantes do Oriente Médio, na Indonésia, Malásia e todos esses países do Sudeste Asiático. Com o tempo, eles radicalizaram essas pessoas, fazendo-as crer que odiar judeus é um dever muçulmano e que todos deveriam estar em missão de jihad contra eles. E é por isso que você vai encontrar entre as pessoas muitos que acreditam que é algo bom odiar os judeus. É algo divino odiar os judeus, odiar Israel e desejar isso a Israel e assim por diante. E, infelizmente, sim, faz parte do Egito, sabe? Que exportou tantas coisas para o mundo. Todas elas são ruins, na verdade, incluindo essa. Bem, não você, devo dizer isso.
Então você está dizendo que quando eles dizem, e eles realmente dizem por aí, sabe, os islamistas radicais, eles dizem: "Ah, não, nós não somos antissemitas, somos apenas antisionistas". Isso é uma grande mentira, não é? Não existe isso. Se você é antisionista, você é antissemita, porque o antisionismo significa que você rejeita o direito do povo judeu à autodeterminação, e se você faz isso, você é antissemita. E o mais engraçado é que hoje em dia, algumas pessoas dizem: "Ah, eu sou só anti-Israel". Ouvi uma grande influenciadora dos Estados Unidos da América dizer: "Não sou antissemita, apenas sou anti-Israel". Consegue imaginar alguém dizendo: "Sou anti-Egito, anti-Iraque, anti-Paquistão"? Como alguém pode ser contra um país? Sabe, isso é um absurdo, mas infelizmente eles se permitem fazer isso como uma espécie de cobertura politicamente correta para o antissemitismo. Ao invés de admitirem serem antissemitas e se orgulharem, eles apenas sentem orgulho internamente. Eles te dão um rótulo politicamente correto e aceitável no Ocidente, como antisionismo, anti-Israel, etc. Mas nós sabemos o que isso significa. Então, Dália, você é uma grande aliada do povo judeu e do Estado de Israel, e obviamente agradeço por isso. Mas, como você sabe, porque você tem uma longa relação conosco, israelenses, nós gostamos de ser extremamente críticos conosco mesmos e com o nosso governo. Como aliada, te dou agora o microfone aberto para criticar a nós e a Israel. O que Israel fez de errado nos últimos 2 anos? Pode ser, sabe, desde algo tático até algo que estamos fazendo errado. Em termos de relações públicas, o que não estamos fazendo direito? Acho Israel um país incrível e quanto mais conheço seu povo, mais me apaixono e amo. Eu me apaixono pela ideia de Israel. Mas a questão pode ser que Israel ainda está lutando para fazer um marketing adequado de si mesma e da sua marca. E eu posso entender isso, porque a prioridade sempre foi lutar contra terroristas. Talvez eles não tenham todas as mãos para fazer tudo ao mesmo tempo. Mas eu acho que esse é um dos maiores, talvez, pontos fracos de Israel hoje. Precisa se promover adequadamente primeiro para os árabes ao seu redor, porque, bem, os vizinhos imediatos e para o mundo. Assim, para evitar que alguém use isso contra Israel no futuro. Simplesmente porque você não se apresentou direito, não mostrou ao mundo sua verdadeira beleza. Você está apenas escondendo isso para si mesma e sente que não precisa, mas não, você precisa, porque infelizmente vivemos em um mundo muito cruel, que se você não fizer esse esforço, eles não vão reconhecer quem você realmente é. Então Israel, especialmente seu governo e povo, precisa intensificar seus esforços, inclusive na diplomacia pública, para combater as forças do mal. Especialmente em tempos de grandes veículos de mídia como a Al Jazeera e outros patrocinados pelo Catar. Só tentam demonizar Israel o tempo todo e dizem coisas totalmente falsas sobre o país. Concordo com você, por isso faço o que faço, mas acrescentaria isso, provavelmente. O Ministério do Turismo precisa atuar em Israel para ajudar a reduzir o custo de voos e hotéis. Muitas pessoas querem conhecer Israel, mas não vêm por ser caro. Devemos ajudar cada uma a ver a situação pessoalmente. Antes de terminarmos, quero voltar à sua história pessoal para que as pessoas entendam de verdade. Estamos sentadas aqui e estamos falando sobre geopolítica. E você é fascinante e poderíamos ficar aqui o dia todo. E há tanto para aprender e absorver de você, Dália, de verdade. Quero que as pessoas realmente entendam e valorizem o quanto você sacrificou pessoalmente. Para falar a sua verdade, para tentar despertar a sua própria sociedade sobre como eles estão sofrendo de esquizofrenia, acho que as pessoas não entendem totalmente que você não pode voltar para casa e visitar seu país de origem. Não, infelizmente acabou para mim. Eu não posso mais voltar ao Egito porque, se eu for, serei imediatamente morta ou presa, não no aeroporto, mas ainda no avião. Sabe, eu tenho acusações de alta traição movidas contra mim, e mesmo que eu sobrevivesse a essas acusações legais, o público em geral poderia muito facilmente me matar. Agora acham que sou uma espiã sionista, infelizmente devido a tantas campanhas de assassinato de reputação.
Então, quero dizer, é tão doloroso, mas toda vez. Eu me lembro também a história dos judeus egípcios que tiveram que partir em certos momentos da história, desde a época do faraó até a época de Gamal Abdel Nasser, e ver como eles sobreviveram e prosperaram. Só me lembro que, como eles, também posso sobreviver e prosperar longe do meu país. É doloroso, acredite em mim, é muito doloroso, doloroso de muitas maneiras, e eu ainda, até hoje, tenho muita dificuldade em tentar aceitar isso. Mas o que eu posso fazer? Sabe, tudo o que eu consigo pensar é em me apegar às minhas memórias e fazer o meu melhor para tornar o mundo um lugar melhor. Não importa onde eu esteja. Você já se arrependeu? Você já pensou, por que eu tive que abrir a boca? Não. Não, 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 quero dizer não, não. Depois do que vi acontecer em 7 de outubro, não. Eu teria me arrependido se não tivesse dito nada, mas não me arrependo. Se o tempo voltasse e eu soubesse a consequência, ainda faria isso. Dália, muito obrigada não só pelo seu tempo hoje, mas por tudo o que você faz, por se posicionar, sabe, pela verdade, pela sanidade e pela paz, pela verdadeira paz. Muito obrigada por tudo o que você traz para o mundo. Você é muito valorizada. E eu espero, sabe, eu realmente espero estar grávida agora, então não vou viajar de avião tão cedo. Então eu realmente espero que da próxima vez que eu te veja seja aqui em Israel. Eu também espero, sim, eu também espero, tomara que seja em breve. Muito obrigada, Ashley, por tudo. É tudo o que temos tempo para hoje. Espero que você tenha gostado deste episódio realmente interessante, significativo e inspirador. Se gostou, não se esqueça de compartilhar. Inscreva-se no JNS Televisão, ative o sininho para receber notificações e não se esqueça de curtir e deixar um comentário. Nos vemos na próxima vez.